Boa tarde a todos. Então, nesse momento, nós convidamos os irmãos a se conectarem com o plano espiritual por meio da confiança, do restabelecimento, dessa conexão, dessa confiança com Deus e com o nosso Mestre Jesus e os benfeitores da casa que aqui estão junto de cada um, auscultando no nosso íntimo as nossas necessidades e nos assistindo, nos dando a coragem e o amparo nas nossas provas. Pedimos aos bons espíritos que nos inspirem a tratar desse tema de uma forma que seja assimilado por todos e que, dentro das necessidades de cada um, possa fazer a diferença nas vidas que aqui estão. E assim nós damos início à nossa palestra, à nossa conversa de hoje. Que assim seja. Queridos irmãos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos. É com muita alegria que estamos aqui para tratar desse tema que é bastante significativo e que tem uma importância muito grande nas nossas vidas, que se trata do perdão aos pais. Nós sabemos que o tema perdão, ele por si só, ele não é nada simples, é bastante desafiador, porque não se trata de esquecer simplesmente algo, às vezes grave, que nos aconteceu, que nós fomos vítimas, mas sim de não sentirmos ódio, nem rancor, nem mágoa, nem ressentimento daqueles que foram os que impetraram essa dor aos nossos corações. Mas ao mesmo tempo, o perdão, ele é um caminho de amor que nós temos que trilhar para vencer aquela dor, aquele rancor que muitas vezes nos chumba ao chão, nos congela os passos para nossa paz, para nossa vivência, como espíritos que estamos aqui para o progresso, para a evolução, para a felicidade. Nós vamos ver que o perdão aos pais, ele só fica atrás do auto-perdão. Porque o auto-perdão é a condição necessária para que nós consigamos desenvolver, desempenhar as demais formas de perdão. E perdoar os pais é algo muito importante, porque são pessoas que são significativas nas relações nossas, são as colunas mestras das nossas vidas. E Deus deixou a incumbência, lhes deu o encargo deles nos fornecerem o corpo físico. Porque aqui, abrimos um parênteses, quem já está na doutrina espírita já tem conhecimento, que o espírito procede de Deus e que dos pais somente advém o corpo. Mas o espírito
para progredir, para evoluir, isso é da lei de Deus, ele necessita encarnar num corpo físico. Nós podemos progredir também no plano espiritual, mas é no corpo físico que nós vamos ter o contato com a matéria, que nós vamos aprender a desenvolver as nossas potencialidades, ser co-criadores também. E os pais, eles são esses co-criadores em plano maior, porque são eles que oportunizam o nosso retorno à vida física, a podermos empreender essa evolução necessária que todos precisamos como espíritos imortais. E nós vamos ver então nesse livro O Perdão como Caminho, que é do Alberto Almeida, acreditamos que muitos já o conhecem. Ele é um médico homeopata e também um terapeuta transpessoal. Ele participa da Federação Espírita Brasileira, ele faz várias palestras pelo Brasil todo. Se não me falha a memória, ele é do Pará, mas eu não, é lá do norte, mas eu não lembro bem certo. Então, esse livro fica como dica para quem quiser adquirir, para entender não só esse tema que nós vamos tratar hoje, que faz parte desse livro, que é um capítulo, mas sim as implicações de todas as formas de perdão que nós necessitamos, às vezes, empreender nas nossas vidas. Na oração mais importante, mais completa e a única que Jesus nos ensinou no Pai Nosso, ali tem uma rogativa que o Mestre nos ensinou a fazer, onde ele nos ensinou a dizer: Pai, perdoa-nos as nossas dívidas, porque também perdoamos os nossos devedores. Então, quando se trata de perdoar os pais, isso não é só uma questão para nós, mas também nós nos libertarmos dessa questão, desse peso, mas também possibilitar a eles essa libertação, dessa vibração que às vezes nós enviamos inconscientemente para eles, do ódio, da raiva, das mágoas que a gente carrega. Então nós também necessitamos do perdão, porque um dia talvez nós sejamos pais, se já não somos, e também vamos incorrer em coisas erradas com os nossos filhos e necessitaremos desse perdão deles. Essa questão de perdoar é tão importante que num dos mandamentos, que é o 5º mandamento da lei de Deus, do Decálogo, onde Moisés recebeu os mandamentos, eles tratam justamente de honrar a teu pai e tua mãe. Mesmo numa sociedade patriarcal, que era na época de Moisés, ainda assim o mandamento não veio honrar só teu pai, ou honrar teus pais, implicitamente colocando a mãe junto, mas foi bem claro, colocando as duas figuras parentais de maior importância nas nossas vidas. É honrar a teu pai e tua mãe. E nós vamos ver também no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, essa terceira revelação que veio trazer luz então aos ensinos de Jesus, vai ter justamente um capítulo que vai falar também dessa parte do honrar pai e mãe. Honrai o vosso pai e a vossa mãe. Então há da gente dar uma atenção muito especial para essa questão, se nós temos algumas dificuldades nessa parte, que nós vamos no decorrer da nossa fala conseguir talvez identificar
coisas que a gente nem tinha se dado conta dessas pendências nossas aí com os nossos pais. É importante, então, nós salientarmos que nós, enquanto filhos, nós damos, às vezes, uma ambivalência aos nossos pais, nós atribuímos a eles um caráter humano, o profano, que não é sagrado, e o caráter sagrado. Ou seja, para nós, os pais têm a implicação biológica, que é um ser humano, que é o profano, e tem uma dimensão do sagrado, que para nós, os nossos pais são deuses. E nós, em função disso, idealizamos, às vezes, eles de uma forma que não é real. Nós criamos uma fantasia, às vezes. Nós criamos, às vezes, um mito, um herói, o nosso pai, a nossa mãe. Só que eles não são. São espíritos em evolução, assim como nós. Muitas vezes, os filhos até podem ser espíritos mais evoluídos do que os pais. Porque não existe uma hierarquia a nível espiritual com relação aqui à família física. Pode ser que o pai e a mãe sejam, sim, mais evoluídos, mas nem sempre. Às vezes o filho é mais evoluído. Nós vamos ter um exemplo, por exemplo, no próprio Jesus, né? Maximizando o exemplo maior, Jesus. Os pais não tinham toda a evolução que ele tinha, né? Ele como nosso governador espiritual. Então, às vezes, os filhos são muito mais além. Mas quando nós reencarnamos naquela família, nós temos que honrar esses pais, independente das dificuldades que eles tenham, porque eles são humanos, eles não são deuses. São deuses com D minúsculo, como nós, em desenvolvimento. Errando e acertando, eles têm seus limites, eles têm suas imperfeições, eles têm suas dificuldades, assim como eles têm também as coisas boas deles, né? Às vezes na simplicidade, no acolhimento que eles têm conosco, só por eles nos protegerem, nos darem um lar, nos darem o corpo físico. E mesmo aqueles que só tiveram a incumbência ou só quiseram ter, né, só de trazer o corpo físico, né, nos possibilitar o corpo físico, a reencarnação, ainda assim é o bem maior. Porque se eles não tivessem nos fornecido esse corpo, nós estaríamos talvez em regiões inferiores no plano espiritual, aguardando que um casal nos aceitasse como filhos, né? E às vezes a reencarnação não é nem programada, os pais nem programaram, e por força do sexo aconteceu a nossa reencarnação, que está sim programada por Deus. Mas se eles daí não tiveram a força, enfim, de nos assumirem ou não, decidiram não nos assumir e nos relegaram a uma adoção ou ao abandono, mesmo assim nós temos que ser gratos por termos nos trazido a vida física. Então, a maior parte das nossas dificuldades começa com essa nossa idealização de um ser que não é perfeito, né? Se bons pais já é raro, imagine pais perfeitos, não existe, porque os espíritos que estão aqui, nós estamos todos em evolução. Então é importante a gente ter essa condição, essa certeza, para a gente não incorrer nesses erros. Toda reencarnação é presidida no plano espiritual de um planejamento. Toda reencarnação de pais e filhos, a formação daquela família, tem uma planificação já previamente no plano espiritual. E como numa empresa, né? Vocês já viram uma empresa fazer um planejamento para dar prejuízo? Não, né? Todo planejamento
vem com um final lá, um resultado positivo. Então esse planejamento tem como meta sair dali com um resultado positivo dessa encarnação. Para aqueles espíritos que podem ter tido contendas em vidas passadas, possam agora, né, talvez num relacionamento de prova, provacional, ou às vezes até de caráter expiatório, virem ali se perdoar, porque os laços de sangue são muito fortes, né, e até por nós compormos aquela família, nós precisamos ficar ali, somos meio que às vezes obrigados a ficar naquele lar, né, até que nós atinjamos a nossa maioridade, permanecer ali naquele ambiente, porque é necessário, né, para o nosso progresso naquele momento, para a gente aprender a parar as arestas, como tem no Evangelho um capítulo que fala que o escândalo ainda é necessário, porque árvores más dão maus frutos. Então nós estamos aqui ainda para evoluir, para parar as nossas arestas, e com essa convivência nós conseguimos, às vezes na dor, né, aparar as arestas, porque nada do que nos acontece não tem às vezes um porquê, tudo tem um porquê. Então a planificação é para um resultado positivo, mas nós temos livre-arbítrio, não é um determinismo aquela planificação ali. Nós temos livre-arbítrio, e assim como nós falhamos, às vezes os nossos pais também falham como pais na sua missão de paternidade, de maternidade. Não está em nós julgá-los, mas sim procurar entendê-los. E nós vamos ver então que nessa caminhada, né, que nós estamos com a nossa família, os nossos pais, ou tivemos esse contato, muitas dessas convivências, às vezes negativas na infância, acabam trazendo inconscientemente atitudes nossas que dificultam os nossos relacionamentos interpessoais. E nós transferimos, às vezes, para os relacionamentos com cônjuge, relacionamentos com filhos, aquilo que nós está no nosso inconsciente mal resolvido. Então é necessário que a gente faça uma revista da nossa história e ressignifique, às vezes, a imagem dos nossos pais, porque isso vai fazer uma diferença muito grande nas nossas vidas, porque às vezes nós não temos consciência. Nós vamos começar a lembrar, às vezes, de coisas lá da segunda infância, mas às vezes nós não temos do bebê, da primeira infância. E isso fica ali na nossa inconsciência, agindo por trás. E a partir disso, às vezes, vai empilhando, vai acumulando, sedimentando problemas na nossa vida que a gente nem tem noção em função dessas convivências com os nossos pais. E nós vamos ver, o Alberto Almeida nos aponta aqui, algumas dessas dificuldades que a gente apresenta nas relações nossas por conta desses problemas aí na infância com os pais, que a gente não se dá conta. Então nós lendo aqui, né, estudando para a palestra, a gente se deu conta de muitas coisas, e acredito que os irmãos também, acreditamos que os irmãos também, ao ouvirem esses apontamentos dele, vão se identificar com algumas coisas. Importante para a gente depois trabalhar isso. Aqui ele coloca o seguinte: esposas depositando nos esposos raivas guardadas dos seus pais, quando na posição de filhas foram tratadas com agressividades desmedidas. Parceiros conjugais que parecem desforrar nas esposas a indiferença que experimentaram de seus pais no abandono a que foram relegados em idade infantil.
mães que maltratam inconscientemente seus filhos sem se darem conta de que apenas transbordam dores acumuladas na mortificação de que foram vítimas na infância. Mulheres que seduzem para depois descartarem seus pares sem se aperceberem de que se vingam dos pais que traíram e abandonaram suas mães. Homens e mulheres ressabiados que optam pelo celibato, reeditando o script de que casamento não presta, em face do que viram e ouviram reiteradamente dos seus pais no lar. Homens que não se firmam profissionalmente, convencidos de que não têm valor, seguindo um comando da infância, quando ouviram a mãe magoada dizer para o pai deles: homem não vale nada mesmo. Pais e mães abandonando ou superprotegendo seus filhos que repetem o padrão com que foram criados por seus pais. Mulheres e homens com baixa autoestima devido à culpa que carregam por se acharem defeituosos, de tanto terem sido desqualificados por seus pais quando eram crianças. E às vezes, muitas das vezes, nós sozinhos não vamos conseguir resolver essas questões. Nós vamos necessitar, na maioria das vezes, de ajuda do terapeuta, do psicólogo, de um profissional dessa parte, para que a gente consiga trazer à tona essas coisas e resolver. Não é simplesmente, às vezes, querer perdoar, porque às vezes aquilo é tão forte, dependendo da gravidade do que nós sofremos na infância, que nós sozinhos não conseguimos. É claro, aqui na Casa Espírita nós temos o atendimento fraterno, vir aqui, escutar as palestras, tomar o passe, estudar, vai nos auxiliar também. Mas essas questões mais emocionais, nós precisamos da ajuda de um profissional para conseguir resolver. E então, independente, da gravidade, se as mágoas que nós temos, são grandes, ou se isso é só em decorrência por nós idealizarmos eles, esses super-heróis, que no fim eles não são, e que daí às vezes a gente acaba entrando num conflito, pensando, mas como é que eu posso não gostar ou odiar os pais que sempre a gente recebe, sempre aquele ensinamento de que os pais são as pessoas mais importantes da nossa vida, que nós devemos amar, que nós devemos respeitar. E como é que eu estou sentindo essa raiva, esse ódio dessas pessoas, e que eu acabo às vezes entrando num processo de culpa em função disso, e não consigo daí me desvencilhar daquela culpa. Então primeiro a decepção, porque eles não são aquilo que a gente esperava, depois a mágoa, porque nós nos sentimos às vezes traídos por eles não serem, por eles terem nos decepcionado, e por fim nos sentimos culpados em função disso. E no Espiritismo é bem claro, honrai, e assim como o mandamento, honrar vosso pai e vossa mãe. Então, assim, independente se eles foram bons, se eles foram maus, se eles foram os melhores pais, os piores pais, independente da gravidade do que nos aconteceu, nós temos que honrar eles. Não quer dizer que nós tenhamos que amá-los. É claro que é necessário buscar esse perdão, porque, como nós falamos no início, o perdão é uma caminhada de amor para eliminar aquele rancor, às vezes que nós temos que fazer um longo tempo, não é de um dia para o outro. Mas nós precisamos estar abertos, porque para perdoar nós temos que querer.
perdoar. Nós temos que querer, porque senão nós não vamos saber daquilo que nos aconteceu, lembrar, mas a gente continua congelado com aquilo ali, né, imobilizado com aquilo. Então nós precisamos estar abertos para o perdão. E às vezes não é uma coisa simples, né? Às vezes um abuso, uma coisa na infância é complexo. Mas nós temos que honrar eles por eles terem nos dado a oportunidade de estar aqui. E ir buscando aos poucos, né? Identificando essa dor nossa. Não, claro, se ferindo interiormente, né? Querendo fazer uma coisa que nós não estamos em condições ainda, mas ir aos poucos, né, vencendo essa muralha que às vezes nós criamos de proteção da nossa criança interior ferida, que precisamos ir aos poucos nos aproximando, vendo que eles são imperfeitos, né, assim como nós, e buscando dentro das possibilidades ir desenvolvendo esse perdão, porque Jesus foi bem claro que é importante, é necessário em várias colocações no Evangelho que nós devemos caminhar ao lado do inimigo, né? Nós temos que então buscar eliminar esse ódio, que caminhar do lado do inimigo não é estar do lado dele, conviver com ele, não é necessário isso. Mas sim a gente não sentir a raiva, aquele ódio, e se um dia a vida nos colocar, e vai colocar, se não for nessa, vai ser nas próximas, uma oportunidade da gente provar que a gente perdoou, ou seja, tendo que ajudar aquela pessoa, né? Quantos filhos, às vezes, que são abandonados na infância e o pai e a mãe, às vezes, biológico, lá na frente, quando tá velhinho, às vezes se apresenta para ser ajudado. Então, é uma forma da gente auxiliar também, né? E é importante muito a gente se fazer duas questões que o Alberto Almeida coloca ali. Uma delas é que nos perguntar o que os meus pais me fizeram, porque às vezes a gente não lembra, né? Então, se é na primeira infância, procurar trazer à luz isso, né? A questão da gente projetar luz na sombra, trazer a luz para poder então resolver isso, para nós sermos mais felizes, mais bem resolvidos nas nossas relações com os nossos filhos, com nossos cônjuges, com a sociedade. Então sempre tentar trazer a luz através às vezes da psicologia, né, da terapia, conseguir trazer isso e ir trabalhando isso. Porque ali, trazendo isso à tona, né, na consciência, às vezes nós vamos identificar lá um abuso, uma violência, né, ou às vezes coisas menores, né, maiores abandonos, dificuldades, tudo, mas isso vai nos ajudar a dar o passo seguinte, né, não ficar nessa coisa de vítima, culpando os nossos pais pela nossa infelicidade. Então, nós precisamos daí para o segundo passo. Então, primeiro é nos questionar, talvez conversando com os nossos pais, ou com aquele pai ou com aquela mãe que a gente tem mais facilidade, né? Que a gente não sente aquela indisposição que não se sabe às vezes por quê, aquela dificuldade de relacionamento. Conversar com o outro para tentar entender, ou com a pessoa mesmo, né? Com o pai mesmo. Para nós irmos para o segundo passo, que é nos perguntarmos o que escolhemos fazer com o que eles nos fizeram. Então, o que eles nos fizeram é uma questão deles, que eles vão ter que responder por isso, se falharam, né, nas suas missões como pais, enfim, de acordo com a intenção deles e com a condição espiritual deles. Mas essa pergunta é a nossa, que nós temos que fazer a principal, senão nós ficamos lá como vítimas. Aqui, então, nós vamos assumir a responsabilidade da nossa vida. E aí, então, nós vamos entender que nós somos os responsáveis pelo rumo que nós damos à nossa vida. Então, não adianta eu ficar bebendo, eu ficar, sei lá, enfim, até com uma depressão, ou sempre
me achando como vítima, porque o meu pai e a minha mãe fizeram alguma coisa para mim. Porque a vida é minha, eu sou responsável. Então foram talvez pedras no meu caminho que vieram me testar, mas quem eu sou depende de mim, a forma como eu vou conduzir isso. Então eu posso ficar lá chorando, me lamuriando, me lamentando, que os espíritos sempre, em todas as obras aí que a gente lê, psicografadas, eles falam que nós não devemos ficar nos lamentando, porque nós estamos perdendo um tempo precioso para ir em busca da nossa felicidade. Então, assim, ok, eles erraram, mas agora nós vamos errar também conosco mesmos? Não, porque os pais, eles vão nos influenciar só num período ali, até uns, sei lá, 13, 15 anos no máximo, depois é com a gente. É 70 anos, é eu que vou ter que gerenciar, então não adianta eu ficar colocando a culpa neles. Então eu tenho que dar um novo rumo para minha vida. Quem que eu sou? O que que eu quero para mim? Então a partir dali eu vou me renovar. Eu não vou ser um relacionamento tóxico para os outros, para os meus filhos, para o meu cônjuge, para os meus colegas, para a sociedade. Eu não vou ser um revoltado, porque eu sei que depende de mim e que eu posso me tratar, né? Então eu posso procurar melhorar o meu mental, o meu emocional, o meu espiritual, me ajudando. E quando esses pais já desencarnaram e que a gente tem essa contenda com eles, nós sabemos que nós podemos, através da oração, pedir perdão ou perdoar eles, né? Quando eles erraram com a gente. Então eles estão no plano espiritual. Então nós podemos também pedir esse perdão. E por fim, os espíritos dizem, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento honrai a teu pai e a tua mãe, que foi o que Jesus disse, já não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Então, meus amigos, é para que nós possamos refletir e buscar a solução dentro de nós, ter essa coragem desse enfrentamento, porque disso depende a realização nossa felicidade, a nossa paz. Nós estamos aqui para ter relações harmoniosas, para viver bem. Então, se erraram com a gente, nós não temos o direito de também errar com os outros. Se nós fomos bons filhos, provavelmente nós seremos bons pais. E os nossos filhos serão bons filhos também. Então, queridos irmãos, é importante o perdão, que nesse livro aqui, Coração, Conexão para a Harmonia da Alma, de Antônia Marilene da Silva e Carlos Eduardo Ascioli Durgante, que é da Associação Médica Espírita aqui do Rio Grande do Sul, eles falam o quanto é importante o perdão e citam do livro Sinal Verde, de André Luiz, né, psicografado pelo Chico Xavier. Quanto mais avança a ciência médica, compreende que o ódio em forma de vingança, condenação, ressentimento, inveja e hostilidade está na raiz de numerosas doenças e que o único remédio eficaz contra semelhantes calamidades da alma é o específico do perdão no veículo do amor. Então, que a paz de Jesus esteja com os irmãos. E vamos nos encaminhando agora para o nosso passe, pedindo aos nossos passistas, então, que se preparem. Nesse momento em que os nossos corações estão vibrando na paz, no amor, no perdão, na humildade, nós pedimos ao nosso Mestre Jesus
que mesmo sendo ele o alvo de todas aquelas injustiças, ele que nada tinha para espiar, foi ali apedrejado, insultado, caluniado, sofrendo as piores penas daquela época. E com seu olhar amoroso, quase expirando na cruz, ele disse, elevando os olhos ao céu: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Que a paz de Jesus siga nos corações dos irmãos, aos seus familiares, a essa sociedade tão carente do amor, da compaixão e do perdão. Que assim seja. Assim seja.